Olá, boa noite a você aí de casa, boa noite a você que está assistindo aqui a gente. Essa é a última palestra da Campus Party Digital Edition, né? Brasília. Muito obrigada, pessoal, você que está aqui acompanhando essa última palestra. Eu gostaria de introduzir, a gente tem aqui a Eurides Nascimento e a Ediane Mendes, que está fazendo essa tradução em Libras. E a Ediane vai falar sobre mantenha uma comunicação digital acessível em todos os tempos. Obrigada, é com você. Olá, pessoal, muito boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim, que legal, que bom que vocês estão me bem. ouvindo bem. Beleza. Eu vou pedir só para colocar, vou aguardar o slide para a gente começar. Vai ser bem rápido. Então, o nosso tema é um tema bem simples. Eu digo que é simples porque precisa apenas de você se colocar no lugar do outro, tá? Bom, o tema é mantenha uma comunicação digital acessível em todos os tempos. Porque as pessoas hoje falam, né, sobre, estamos nesse período pandêmico, está na hora de fazer com que as comunicações sejam mais acessíveis. Mas vamos ver, será que era necessário chegar neste momento para ter esse boom acessível? E o que é realmente informação? O que é comunicação? O que é acessibilidade, né? O que é direito? Então, vamos lá. Bom, o direito à informação é um direito preconizado pela Lei de Acessibilidade. E eu sempre falo assim, necessariamente não precisa de lei, precisa de sensibilidade. É importante a gente entender que se para nós é imprescindível a informação, claro que para a pessoa surda ou para qualquer pessoa, o professor Antônio Carlos Barbosa, esse é o sinal dele, ele nos seus movimentos, ele sempre diz que a acessibilidade é bom para todos. Então, pensemos juntos, como seria bom se tudo fosse mais acessível, né? Por exemplo, a Campus Party colocou a acessibilidade em alguns palcos. Isso é importante, porque como é que tanto tema importante, tanto tema interessante, mas será que os surdos tiveram acesso? Então, pensar nesse lugar, se colocando no lugar da pessoa surda, é interessante. E quando a gente fala em acessibilidade, o que é ser acessível? É ser fácil, é ser tranquilo, é ser bom para todos. Então, não é só uma pessoa surda, uma pessoa cega, uma pessoa que tem baixa visão. Então, seria importante que todos os nossos conteúdos, independente se sejam digitais ou não, pensassem nessa questão da acessibilidade. No formato, então, sempre se discute assim, como é essa questão da acessibilidade? Não em cima da hora, dentro dos projetos sociais, dos projetos culturais, dentro dos seminários. Agora teve um inscrito cego, o que é que eu faço? Teve um inscrito surdo, o que é que eu faço? Não, é pensar nessa acessibilidade já, fazendo parte de todo um processo, e não como um anexo ao processo, como diz Mariana Helena. Pode passar, por favor, a gente tem um curto período de tempo, mas acessibilidade é isso. Acessibilidade significa ser simples e objetivo, tá? Alguns eventos acessíveis que Eurides, né, eu sou uma curiosa, eu sempre me coloco nos processos como uma curiosa, como uma sonhadora, e graças a essa incessante busca para que esses sonhos realizem, é que eu estou até aqui, fazendo com que todo esse sonho ele chegue a outras pessoas. Né? Então, um evento acessível, presencial, que teve em toda a sua construção pensado não só na pessoa ouvinte, na pessoa vidente, na pessoa que anda, mas também todas as pessoas, pensando que a acessibilidade é bom para todos, foi a AGE, por exemplo. Né? A AGE, um evento da AGE, onde existiam alguns empreendedores negros, vários empreendedores negros daqui, né, da região da Bahia, onde foi pensado, desde a sua concepção, o que é ser acessível? Como é que é um evento acessível? Então, desde a chegada de um cadeirante, desde uma chegada
de um cego, de um surdo, a reserva desse espaço. Isso a gente está pensando num processo antes, né, pré-pandêmico. Mas, assim, existiam outros eventos, como Nestlé, Prospera, e que foi feito esse pensamento acessível. Pode passar. Tem alguma pergunta? Acho que até o momento não. Bom, existem neste período um olhar muito forte para os eventos virtuais acessíveis, como este aqui. Esta palestra está sendo proferida em língua portuguesa e também em língua de sinais. Maravilha! Mas existe todo um movimento que é antes desse período nosso, que é o movimento da acessibilidade. Então, assim, a gente tem alguns cases, alguns exemplos bem fortes. Eu preparei um slide onde eu mostrava quais os canais. Então, os canais do YouTube que já estão com esse olhar. Então, a gente tem a Ione das Pretas, a Quero Ser Intérprete, o COMPED, que é o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, algumas lives artísticas e a própria Libras Mais. A Libras Mais é uma empresa que ela tem esse olhar, né? Esse olhar de acessibilidade, e em seus cursos eles estão nessa perspectiva de online. Tanto para a pessoa surda, né, a gente está desenvolvendo para a pessoa surda, como também para as pessoas ouvintes. Pode passar, por favor. Não só na questão de YouTube, mas também Instagram. Algumas pessoas questionam, Euridice, como é que eu posso, dentro da minha comunicação digital, já que meu serviço ocorre pelo Instagram, como é que eu consigo fazer com que meus trabalhos eles sejam mais acessíveis? Desde a pessoa surda, a pessoa cega, a pessoa de baixa visão, como é que eu faço? Bom, em relação à língua de sinais, pode-se sim você fazer sua palestra e ter a acessibilidade, como está acontecendo aqui comigo e com a Ediane. E caso você tenha um curso online, também é tranquilo. Então, é necessário não só você pensar no curso online, mas pensar em toda a concepção para que este curso ele atenda ao maior número de pessoas. Hoje em dia, a gente questiona muito essa questão do acesso ao surdo e também pensando nele como um sujeito de consumo. Tá, Euridice, mas é um nicho mercadológico? É pensar na pessoa surda, na pessoa ouvinte, ou na pessoa surda, na pessoa cega, na pessoa cadeirante como um nicho mercadológico? Não necessariamente, mas ele é um sujeito que consome. E se ele consome, ele, preconizando, né, concordando com a lei de acessibilidade, não deve ser tolhido a ele nenhum tipo de informação. Então, os cursos, independente dos cursos que sejam, eles precisam estar conectados realmente com esse princípio de acessibilidade. E não é difícil. Precisa ser simples, precisa ser clean, precisa ser leve, precisa ser livre e acessível para todos. Esse conceito de acessibilidade eu venho desenvolvendo com o tempo, e essa acessibilidade, necessariamente, não é só para uma pessoa que tenha uma baixa visão, não. Eu, por exemplo, né, sou uma mulher negra, não vou dizer minha idade, não, mas aproximadamente 40 anos, tenho um cabelo black, certo? E quando eu for fazer uma descrição, quando eu estiver falando para um sujeito que seja surdo, eu vou precisar pensar em um slide que traga imagens, pensar em um slide, se for uma questão de slide, pensar na presença do intérprete, nem sempre a imagem ela vai repercutir, vai chegar no sentido real, porque às vezes o surdo pode ter visto essa imagem e ter entendido aquela imagem em um contexto. E aí você traz essa imagem naquele outro contexto que ele não conhece, e aí a informação ela fica cortada. Então, esses detalhes a gente fala que não é tão detalhe assim, é a pedagogia surda mesmo. Como popularizar cada vez mais a acessibilidade? Bem, no final do slide eu sempre falo que é uma questão de sensibilidade. Não é necessário a gente pensar em popularização. Porque o termo é interessante, mas é pensar, é realmente pensar de que se é bom para mim, por que eu não posso passar essa informação adiante? Por que outras pessoas não podem acessar o mesmo conteúdo, a mesma informação que eu? Então, para além da popularização, tem uma questão
da sensibilidade, da pessoa ser empática com o outro, se colocar no lugar do outro. Então, eu agradeço até essa pergunta. Se tiver outras perguntas aí, é interessante, né? Mas, assim, para a concepção de um slide, para a concepção de um conteúdo digital, como eu bem falei no início, não é uma questão de eu fiz o conteúdo agora, tá? E aí surgiu a necessidade de um surdo fazer o curso ou um cego, e agora eu vou pensar. A professora Patrícia Braille, ela sempre fala nisso, quando ela fala sobre a descrição dos cards. Eurides, como é que a gente vai fazer isso? Né? Tem que pensar, se fosse eu, o contraste, o tamanho das letras. Será que eu, como uma mulher de 39 anos, eu tenho uma baixa visão? Eu tenho. Eu, por exemplo, não estou vendo slide aqui. A Lucrativa, que é uma empresa que fez exatamente essa questão da acessibilidade dentro dos seus conteúdos digitais. Né? Um conteúdo voltado para economia. Mas eu não estou vendo. Euridice, foi falha sua? Bem, a gente tem que estar repensando o tempo inteiro. Repensando o tempo inteiro. Então, como é que eu faço meu conteúdo digital acessível? É parar, pensar. Seria bom para mim? Se eu fosse cega. E uma outra questão, a presença do intérprete não garante que o surdo ele compreenda. Por que isso? Porque nem todos os surdos sabem língua de sinais. Certo? Então, eu estou vendo aqui uma amiga também colocando aqui no Peci Leite, maravilhosa, coordenadora da ESOS lá no turno noturno, ela está dizendo que ela também tem baixa visão. Então, nossos materiais, eles devem ser materiais já pensando nessa nossa necessidade. Todos nós temos uma necessidade em determinado momento, né? Então, por exemplo, baixa visão. Tem surdo que ele precisa de você perto dele para fazer a leitura labial. Bom, então eu preciso trabalhar a minha dicção. Eu tenho que falar assim, Euridice? Não. Eu tenho que falar, articular as palavras de forma que seja o mais acessível possível. Então, quais são as palavras que ficam palavras-chave para esse momento com vocês? Bom, informação, acessibilidade ou acessível, direito e pessoas. Se eu reúno esses elementos aí, eu consigo popularizar a questão da acessibilidade. Quando eu me coloco, eu tenho uma avó e ela tá com a questão do déficit, né? Tá com algum nível de perda auditiva. Beleza. Como é que eu vou conseguir me comunicar com ela? Eu vou ter que gritar? Tem outras alternativas? Será que é a legenda? Por exemplo, aqui poderia estar passando a legenda no StreamYard, passa a legenda do evento. Isso já é interessante. Então, são estratégias. Eu acabo trazendo algumas pessoas que fazem já essa tentativa de ser mais acessível. Então, a acessibilidade, sim, eu compreendo assim, como um exercício. Todos os dias a gente se exercita mais. Então, a Mayara Brum, ela é uma professora de dança cigana. Mas todos os stories dela, ela já coloca na legenda. Ela coloca a legenda. Ela tem essa preocupação. As danças dela, os passos, como ela vai ensinando, ela já tem essa preocupação da marcação, porque alguns alunos também já têm já tem um nível de perda auditiva. Então, é isso. É pensar no outro, que demanda descolamento, tá? E a gente já está caminhando para um fechamento, temos 1 minuto. Se você quiser fazer alguma pergunta, você pode fazer. Se tem alguém que está me acompanhando por alguma rede minha, pode também falar comigo que eu estou aqui acessando, tá? E pode passar o slide, por favor? Então, assim, a Mayara vai estar com o evento que ela se preocupou, um evento na segunda-feira. Euridice, esse slide tá legal? Nem eu estou conseguindo ver. Então, assim, é um exercício. A imagem atrás, como é que tá? Então, fundo. Esse exercício que a gente tem que estar fazendo, como seria para o outro que não está visualizando, né? Pode passar, por favor, a gente deve ter segundos para finalizar, eu só posso agradecer. E aí eu termino, como eu sempre gosto. Se você está ouvindo, eu quero te fazer um convite, está assistindo a gente, quero fazer um convite para você. Eu estou desenvolvendo o Sinal Amigo. O que é o Sinal Amigo? É uma tentativa de ter um serviço mais acessível em todos os tempos. Se você quiser colaborar, entre em contato com minhas redes.
que é Eurides de Jesus Nascimento, ou Eurides Nascimento, e @ também, Libras Mais Oficial. Como é isso? É um CVV para a pessoa. Ah, gente, eu corri, mas tenho mais 10 minutos. Eba! Desculpa, Ediane. Eu fiz a Ediane correr. Obrigada, gente. Eu fico feliz mesmo de poder estar falando um pouco mais com vocês, tá? Então, esse sinal amigo, eu vou falar um pouquinho sobre o sinal amigo, é uma tentativa de fazer com que a missão da Libras Mais, que é uma empresa voltada realmente para a transformação, né, por meio de algumas ações, que visem realmente a promoção da cidadania da pessoa surda. E aí a gente ao longo de 7 anos, vem fazendo algumas ações. Uma dessas ações é atenção à saúde mental da pessoa surda. A gente está nesse período pandêmico compreendendo que o pós-pandemia, quando acabar, ou nesse período mesmo, a gente tem encontrado alguns eventos, né, comportamentais que estão dentro desse período mesmo, né, do isolamento social, essas questões todas. Então, eu fico pensando, eu tenho um apoio psicológico importante, qualquer sujeito que tenha consciência de sua transformação, é importante ele ter um apoio. Eu, como sou terapeuta, também preciso de uma supervisão. E eu fico pensando, muitas questões minhas que me inquietam, eu tenho com quem conversar. Mas o surdo, muitas vezes, até dentro de casa, eu consigo conversar. Mas o surdo, eu estou falando de um surdo específico, que sabe a língua de sinais, que não utiliza nenhuma outra ferramenta de comunicação. Como é que ele está agora? Me conta aí. Pensa aí. Como é que ele está agora nesse processo pandêmico, né? Eu chamo de processo. Sem conseguir, os seus pares, né, familiares não conseguem falar a língua dele. Como é que deve estar? Então, pensando nisso, estou construindo junto com alguns pesquisadores do Brasil, tem colaboradores de Minas Gerais, a Dani, tem o Gustavo, várias pessoas. Desculpa, Ediane, qual é a interação entre tecnologia e acessibilidade atualmente no país? Wesley, sua pergunta é interessante. Toda, né? Eu brinco que se uma criança hoje, ela nasce e já sabe mexer com os aparelhos tecnológicos diversos, a pessoa surda, ela já utiliza. Eu me lembro que quando eu fazia o curso, a pós-graduação, minha colega, lá em 2013, minha colega, ela usava a sua apresentação de um celular. Ela fazia a apresentação dela toda de um celular e eu achava aquilo fantástico, né? Naquela época. Então, qual é a relação que tem acessibilidade e tecnologia toda? Principalmente nesse período, e agora vai propagar muito mais. A gente tem exemplos de acessibilidade, desde do Rentalk, que é um aplicativo desenvolvido pela Fundação Bradesco, por alguns pesquisadores. O próprio StreamYard, hoje, ele serve, essa plataforma que a gente está utilizando, ela tem essa multiplicidade de telas, então, fornece realmente, né, esse suporte em relação à acessibilidade. A gente tem o Zoom, que é uma plataforma que eu gosto muito, apesar de dizerem que está cheio de vírus, né? É uma plataforma que eu uso nos cursos online da Libras Mais, nas consultorias, nas terapias também, eu utilizo muito. Então, existe sim essa relação muito forte entre acessibilidade e tecnologia. Mas existe um elemento que está entre os dois. Que elemento é esse? O apartheid digital. Bom, esse termo que utiliza muito é um pesquisador chamado Éder Bonfim. O que ele fala? Bom, quem garante que as pessoas que tiveram interesse, que tiveram interesse em participar, em assistir essa palestra, elas conseguiram assistir? Será que não teve algum fenômeno que veio como desafio? Exemplo, não ter um celular adequado, que capte realmente, comporte o YouTube, de repente. De repente não tem a internet, não tem um aparelho, ou até mesmo a educação digital. Eu me lembro que a palestra anterior falava sobre isso, esses desafios com as crianças, mas o desafio também perpassa pelos pais. Então, como é que a gente pensa em acessibilidade, em tecnologia, sem pensar nessa interseção que é o social e o econômico? Não tem como a gente pensar nisso. Né? Por exemplo, agora mesmo, em uma instituição, a ESUS, tem essa questão de estar falando com os pais. Muitas pessoas
por exemplo, querem usar o Meet. Meet é um aplicativo, né? É vamos pensar assim, um mecanismo dentro do Google que colabora também com as questões de videoconferência. Mas será que todos os pais, será que todos os alunos compreendem a função de um e-mail? Então, são dois elementos aí. Analfabetismo, vou dizer analfabetismo, o desconhecimento do uso da tecnologia, e também a questão do apartheid, a separação realmente que tem, e essa separação, quando a gente vê as classes, né, menos favorecidas, vamos dizer esse termo aqui agora, eu vou usar esse termo, economicamente, ou então em risco de vulnerabilidade social, fica mais aquém. Então, pensa, um sujeito que é surdo, cego, pode ser uma questão só, surdo, cego, ou cadeirante, mas mas ele é periférico. Mora na periferia, mora na favela. Não quer dizer que todos que moram na favela não têm, mas o acesso é diferenciado. Não tem por exemplo, uma internet de fibra ótica para poder se desenvolver a ponto de baixar várias questões. Então, eu não sei se eu te respondi, mas para além da relação de acessibilidade e tecnologia, a gente tem alguns fenômenos que precisam ser cuidados, né? Bom, voltando ao sinal amigo, este é um desafio do sinal amigo. Porque eu penso nas mulheres que estão em casa, são ouvintes, videntes, e elas conseguem, de repente, vítimas de uma violência, elas conseguem se comunicar bem, desligar para um CVV, ligar para uma DEAN, ok. Mas, uma pessoa surda vai ligar para onde? Vai falar com quem? Mas, se ela quiser ligar e não tiver um Wi-Fi, não tiver internet, não tiver... Como é que acontece? Então, tem essas interseções. Mas, meu amigo, é uma proposta interessante para mim e para alguns amigos que estão colaborando na elaboração dele. Se você também quiser ser um voluntário, precisa, sim, ser bilíngue, saber língua de sinais. E a gente, dentro da nossa programação, nossa proposta, vai ter uma formação relacionada a isso. Pode passar, por favor. Gente, a gente está encaminhando já para a final, tá? Eu vou finalizar dizendo que o momento é um momento empático, sempre é um momento para empatia. Sempre. Uma paradinha para dizer, oi, né? Como vai? Você está bem? E parar no seu conteúdo e dizer, pode ser empático? Pode ser acessível? Pode ser tecnológico e acessível ao mesmo tempo? O que é que eu posso fazer, tá? Aí fica meu telefone, vocês podem acessar. Tem aí a Libras Mais também embaixo na legenda, na tagzinha. Tem aí Eurídice do Nascimento e tem a Libras Mais Oficial. A gente tem os canais. Pode subir, por favor. Tem nossos canais YouTube e Instagram. Pode passar. Aqui sou eu, não vai dar para ler muita coisa, mas pode passar, por favor. E a gente vai passar os slides, tá? Deve estar faltando 1 minuto e meio. Alguns eventos que nós fizemos no Renato Piaba, a gente cobriu alguns eventos, né? Pode passar. Eu vou falando e pode passar. A Unidas Pretas está lançando. Vai tá lindo, viu? É uma série no Instagram, no YouTube. Latinidades, um festival. E aí tem primeiro a prévia e agora nós estaremos também no festival. Desde a concepção também. Vai ter muitas intérpretes, a Giane é uma delas. O canal da Comped, se vocês quiserem acessar, para ver temas acessíveis, tá? Pode passar. Quero ser intérprete também, se quiser se tornar intérprete, tem aí. Estou fazendo propaganda de todo mundo, mas é para ser acessível mesmo, simples. A professora Patrícia Braille aí, Eurídice Nascimento, o canal da Libras Mais. Então, a gente tem... Eurídice, você tem certeza que você é acessível ou não? Eu estou no processo. Mas eu estou pensando todos os dias. Pode ir passando. Os nossos cursos online. Super feliz de ter executado ele. Se você quiser também fazer os cursos, pode entrar em contato com a gente, que tem cursos online aí para todo o Brasil. Pode passar. A palavra-chave, você quer fazer cursos de ledor, audiodescrição, tem aí essa parceria com a professora Patrícia Braille, que tem colaborado também com a hashtag dela para cegos ver, que é a idealizadora desse projeto maravilhoso. E é isso. Finalizou os slides? É isso. Gente, eu quero só agradecer, né, muito a oportunidade. Foi um tempo suficiente dentro da perspectiva de acessibilidade. Tem que ser simples, claro e objetivo. É isso. E eu só posso agradecer, Bela,
Marcos, Virgínia mesmo, que está aqui no time. É isso. Muito, muito, muito obrigada mais uma vez, Eurides. Obrigada por trazer esse tema tão importante aqui para a gente, para mostrar que a acessibilidade, sim, ela precisa estar presente no máximo possível de canais, para que a gente consiga levar informação a todo mundo de fato, não é mesmo? Obrigada mais uma vez. E, ó, eu te falei no teste, né? Eu quero fazer o curso contigo. Eu quero. Gente, vem, vem. Se você está assistindo aí e quiser, obrigada, Ediane. Vem, Ediane, eu quero agradecer. Ediane é uma parceirona nossa, sempre tá junto, a gente sabe o que é fazer acessibilidade, o que é, eu não vou entrar no discurso da vitimização, mas assim, empreender, ser mulher preta, empreender, não é fácil, tá? Porque a gente tem o tempo inteiro a gente se desenvolvendo, correndo atrás de mentorias, e é desafiador, mas nós estamos aqui, né? Para que seja mais acessível possível. Um beijo, Bela. Precisando, me chama. Chamo sim. Eu já te adicionei no Instagram e eu vou fazer o curso. Já falei para você. Gente, obrigada. Obrigada mais uma vez, Eurides. Obrigada, Ediane. Obrigada a você que está aí de casa acompanhando a gente aqui, né, no palco da Campus Party Digital Edition New Horizons Brasília. Obrigada mais uma vez para você que acompanhou nesses 3 dias aqui com a gente. E é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada. E, quem sabe, na próxima, a gente não está presencialmente. Obrigada, pessoal. Um abração. Obrigada ao pessoal, a minha equipe. Obrigada, Marco, Stephanie, Igor, Letícia, Felipe, ao Thales que está aqui com a gente, a Maia, a Biga, a Yolanda, ao Bruno, a todo mundo que ajudou a gente aqui super a fazer esse evento acontecer brilhantemente. Valeu, pessoal. Um beijão, uma ótima noite para vocês. Você também.